Olá a todos, neste vídeo iremos trabalhar o HDRI com renderizador Mental Ray no 3ds Max. O HDRI é uma solução interessante, já tem há muitos anos que é utilizado, que é para dar o maior realismo possível na luz de entorno, que inclui o céu, as edificações em volta, se tiver vegetação. Não é a única solução usada para iluminar externamente a borda celeste. No caso do Mental Ray, você pode usar também aqui no Create, você tem a Daylight, só que a Daylight vai trabalhar com céu físico. O céu físico ele vai ter toda a variação de hora por hora do dia, vai ter toda a questão de iluminação de céu variando, mas não vai ter o entorno real do local onde você inseriu o teu projeto e toda os detalhes que tem de nuvem no céu, de edificação em volta. Então no caso aqui, este arquivo está configurado de início aqui com o renderizador Mental Ray ligado. Global Illumination ele está com IBL. Para o HDRI funcionar tem que estar com IBL. Se você tiver na opção, até depois eu vou mostrar o que acontece se tiver na opção de cima, quando eu fazer um teste, mas o correto está no IBL. E eu estou usando o Final Gathering na qualidade médium. Então, o que consiste? Então eu vou trabalhar com uma imagem. Esta imagem, lembrando sempre que essa parte de iluminação de céu tem dois componentes. Uma coisa é a imagem que serve de referência para iluminar o teu modelo 3D. Outra coisa é a imagem que aparece no fundo, a textura que aparece no fundo. Eventualmente você pode usar a mesma. Então nós vamos usar uma textura. E essa textura nós vamos usar ela para gerar luz que vai iluminar a cena. Lembrando que a HDRI é uma imagem que ela guarda, um formato de imagem é HDR e ela guarda nos seus pixels informação luminosa. Essa é a diferença entre uma imagem HDR de uma imagem JPEG. Então a imagem HDR ela guarda luminosidade nos pixels, então por isso é possível usar ela como referência para iluminar o meu objeto. Antes de começar então, vamos ver onde é que a gente consegue esse tipo de imagem. Esse tipo de imagem ela também tem uma característica que ela é esférica, porque ela tem que ser como se fosse o entorno todo da edificação, como se fosse a abóbada celeste. Então uma dica que eu dou aqui já no começo do vídeo para você ter as imagens HDRI para poder trabalhar em cima do teu projeto é este site aqui. Tem vários sites, mas este é um site bem interessante. Você digita um HDRI Heaven no Google, acessa um HDRI Heaven e lá você tem aqui imagens gratuitas HDRI. Então se eu clicar aqui em HDRIs, você tem por categorias, externa, interna, céu, natureza. Então você tem uma série de imagens HDRI. Então vou clicar aqui em céu. Vou dar um exemplo. Vocês podem ver que essa distorção que ela possui é por causa do aspecto esférico que essa textura tem que ter no final. Então ela vai englobar como se fosse uma esfera, fosse a abóbada celeste e o chão. Então vocês podem escolher qualquer imagem aqui do site e você tem 5 opções de download. Qual é a lógica aqui? A lógica é aquilo que eu falei. Se você vai usar a imagem somente para gerar cor de céu de entorno, pode ser uma imagem de baixa resolução, como essa de 1.4 MB, pequena. Porém, se você vai também usar essa imagem para ser a textura de fundo, no qual você vai ser a imagem que vai ficar no fundo da tua cena, é bom você usar uma resolução mais alta. Então 4 para cima com certeza para você fazer a tua colocar ela no fundo também. Nós vamos até colocar a imagem no fundo, mas mais como apoio, não necessariamente que a gente vá manter ela até o fim. Já foi baixado algumas imagens e nós vamos então começar a trabalhar aqui com HDRI. Primeira coisa, o HDRI, que é essas imagens, ela não vai gerar só a cor do céu, é mais do que isso. Se tiver um ponto de sol na imagem, como essa imagem aqui, ela vai iluminar como se tivesse colocado o sol. Então ela também faz as duas coisas, é luz de céu e luz de sol.
Se não tiver sol na imagem, vai ser só luz de céu, mas tendo que nem essa imagem aqui, vai ter luz de sol também. Então, diante disso, neste arquivo aqui, foi retirado, não tem a luz de sol. Então, o que temos de luz aqui agora? Não tem, acho que nenhuma luz. Vamos colocar então só a luz de céu. Aí por que a gente coloca a luz de céu? Porque a luz de céu é que vai carregar e puxar as cores da textura. Mas a luz de sol não é necessária porque o sol já está no componente da imagem. Então vamos colocar a luz de céu, luz, standard, skylight. Só uma skylight já está colocado. Aí vamos clicar na skylight, propriedades, e nós vamos ver aqui a cor do céu, sky color. Aqui em Sky Color é que está a questão. Você tem três formas de pegar a cor do céu, por assim dizer. Só clicando na caixa de cor, que não serve, isso aqui é uma solução muito pobre. Ou usar o Scene Environment, ou colocar aqui uma textura escrita onde está escrito No Map. Aqui, ó, tanto faz. Isso aqui pode chegar no mesmo resultado. Você usar Scene Environment ou colocar uma textura aqui. Qual é a diferença básica? Se você colocar Use Scene Environment, quer dizer que você vai usar uma textura que está colocada no Environment. E quem que é o Environment? O Environment é o fundo da cena, é o background. Então, Rendering, Environment. Aqui no meu Environment agora está vazio, ó, None. Então, se eu clicar em Use Scene Environment, ele vai usar a textura que tiver aqui para iluminar a cena. Então, aí é aquele caso que eu falei, eu uso uma imagem, a mesma imagem que eu uso para o fundo da cena para aparecer é que eu uso de cor, para gerar a cor do céu. Se eu não quiser a mesma, eu posso colocar a textura somente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a imagem HDR tanto no fundo da cena quanto para gerar a cor aqui. Depois eu mostro essa separação que ocorre. Aí eu volto aqui e vai ficar bem claro. Então, só que para mim puxar essa imagem, eu vou trabalhar com material. Por quê? Porque eu preciso depois fazer um controle sobre essa textura, rotacionar e fazer outros ajustes. Então, eu vou colocar ela no material. Então, editor de materiais. Vamos aqui no Arc e Design. General, Skyline, Arc Design. Deixa eu puxar um Arc Design que já está aqui. Uma cópia. E no Diffuse Color Map, pode clicar nessa bolinha ou buscar direto aqui os maps que estão aqui disponíveis. Nós vamos pegar uma textura no computador, já que eu fiz download. Então vou apertar aqui a bolinha, 2 cliques. Vou pegar dos maps o Bitmap. Aqui eu já fiz download de alguns HDRs do site HDR Heaven. São essas aqui. Vamos pegar primeiro esse aqui, Altanca 4K. Abrir. Aparece essa caixa mostrando a luminosidade dos pixels. Já carreguei aqui a minha imagem, como se eu fosse montar um material para aplicar, mas na verdade esse material que está sendo montado aqui, o objetivo dele é que ele vá para o Environment. Eu coloquei no material, mas se quisesse poderia ter puxado só essa cartinha verde que é o Map. Só o Map Bitmap poderia, não precisaria estar plugado no material, mas já coloquei aqui. Então este cara aqui, que é o Map, é ele que vai levar a textura para o background, para o fundo da cena, e é aqui que vou arrastar a textura também para colocar no objeto para gerar essa luminosidade. Então, vamos pegar aqui esse fiozinho aqui e arrastar, soltar aqui em cima de No Map. E vou clicar aqui em Instance. O que é o Instance? Tudo que eu alterar aqui vai alterar dentro dessa caixa também. É uma conexão que existe entre essas duas. São duas texturas que estão conectadas.
Então a opção sempre é Instance ao invés de Copy. E aqui no fundo da cena, Environments, vou pegar aqui, vou arrastar e vou soltar em None. Também Instance, ou seja, uma cópia vinculada. Feito isso, então já estou com a textura colocada no fundo da minha cena e já estou com a textura colocada também se eu for usar uma textura aqui para gerar cor. Vamos então, antes de começar a fazer os renders e os testes, o que acontece? Mesmo que você não vá usar essa textura HDR para ser no fundo da tua cena, eu acho bom habilitar ela para ver como é que ela está posicionada em volta da tua cena pela questão da emissão de cor de luz do céu. Às vezes você está com o sol do lado direito na tua imagem, ele vai jogar luz do lado direito e não é isso que você quer. Então você precisa saber onde é que essa textura está em volta do teu objeto, do seu projeto. Gira, configura e depois você decide no final se você vai usar a textura que é referência para a cor de céu, você vai usar no fundo, você decide depois. Então eu vou apertar C da câmera, vou colocar a imagem no fundo e daí vamos ver onde é que ela está posicionada. Então vamos voltar no editor de materiais, 2 cliques no Map, Bitmap, isso aqui chama Map Bitmap, e eu vou apertar um botão para que isso aqui não seja usado como textura no objeto 3D. Isso aqui seja usado para fundo de cena, para background. Então, se você vai usar uma textura no fundo da tua cena, você tem que apertar aqui nas propriedades do Map Bitmap, Environ. Lembrando que tem duas barras de propriedades que aparecem, do material, 2 cliques, e do Map Bitmap. Então, do Map Bitmap, eu tenho que clicar em Environ. Se eu colocar textura, não vai funcionar porque é para aplicar em objeto 3D. Environ, fundo da cena. Então, primeira coisa a ser feita é isso, Environ. Próximo passo é o seguinte, essa aqui é uma imagem esférica. Todas as imagens do site são imagens esféricas, então no fundo da cena não pode ficar screen. Screen é se for uma imagem que não é esférica, é uma imagem normal. Então aqui eu tenho que abrir e colocar Esférico Environment, uma imagem esférica. E agora pedir para ver na viewport essa imagem. Então, configurar para isso. Maisinho, configura viewport, background e o que? Em vez de ter a cor gradiente que está ali no fundo, vamos colocar use environment background, que é a imagem que está lá no meu environment, que está aqui no environment. Então está ali colocada a imagem. Pelo fato de eu ter escolhido spherical, então quando eu giro a câmera, a imagem gira também, é como se ela estivesse presa numa esfera a imagem. O bom de colocar essa imagem na viewport é para mim poder saber para que lado que a iluminação está vindo e como é que já tenho mais ou menos imaginar como é que vai ser. Então o sol está atrás das árvores e ele está posicionado na frente da casa. Então você já sabe que os raios do sol vão entrar nessa frente aqui, na hora do render. Então você já tem uma noção. Não quer dizer que eu vou usar aquela imagem no render final. No render final eu posso depois trocar. Voltando antes de começar o render, vamos voltar na minha luz Skylight e vamos colocar Use Scene Environment. O que isso significa? Que ele vai usar a textura que está no Environment, que é essa que está no fundo aqui agora, para gerar a iluminação em cima do objeto 3D. Então, como foi dito, a luz está vindo frontal. Então ele extrai toda a informação luminosa dessa imagem que está em volta da edificação. Então podemos ver o render, ele pega a iluminação em volta da edificação. Então por isso que é interessante você colocar essa textura colocada no fundo da viewport, para você mais ou menos imaginar já como é que vai ser a incidente de iluminação dos vários pontos da textura escolhida. Vamos pegar uma outra textura agora, só para vocês sentirem a diferença que é na luminosidade de diferentes cenários. Então, editor de materiais, M,
Aqui nesse Map Bitmap, que é o que puxa a imagem do computador, 2 cliques, eu venho aqui em Bitmap Parameters, nesse botão, e troco de textura agora. Vamos pegar uma outra textura. Vamos pegar um fim de tarde aqui, Veneza fim de tarde. Só para vocês verem a diferença da luminosidade. Carregou. Vou dar um giro para vocês verem a textura. Também o sol está na frente. Vamos ver como é que vai ficar o aspecto agora deste render aqui. Então tá aí a diferença de iluminação de uma imagem HDRI para outra. Então a diferença é grande, ele pega toda a ambientação dessa foto em Veneza aqui, dessa luz, e transfere para o modelo. Relembrando alguma coisa importante, uma coisa bem importante, que é o seguinte, foi falado no começo do vídeo. Na hora que vocês forem renderizar com HDRI, lá no Render Setup, no Render em Global Illumination, você tem que escolher a opção Skylight Illumination from IBL. IBL é Image Based Lighting. Porque se você usar o de cima, vai gerar uma série de problemas. É bom a gente ver o que acontece aqui. Vai ficar todo pipocado o render. Ó, já dá todo falhado. Dá um monte de problema no render. Vai aparecer umas bolotas brancas no render, tá? Então não dá para usar. O correto para usar, ele foi configurado para isso, é o IBL. Outra coisa também que vale ressaltar agora é a questão da imagem. Vamos imaginar que você não quer que o sol ali de final de tarde seja na frente do teu 3D. Você gostaria que ele fosse de lado, por exemplo. Eu giro aqui e gostaria que o sol batesse nessa fachada lateral. Como você faz? Gira o modelo? Não é necessário. Você pode girar a imagem. No caso aqui, você tem que rotacionar a imagem para que o sol fique do outro lado. Isso é feito no próprio editor de materiais. Então M, clico no Map Bitmap e você vai clicar aqui Offset U. E aí a imagem começa a girar lá no fundo. Aí você vai girando, subindo o valor até que o sol fique posicionado naquela fachada. Tá ali. Agora deu. Então eu mudei o sol de posição. Então o sol agora vai bater nessa fachada aqui. Então você pode girar essa imagem para ver o melhor ângulo que ela fica para poder ter a melhor iluminação. Então agora, diferentemente da outra imagem, que é esta aqui, desse lado, agora ele vai renderizar desse lado aqui com o sol. Então tá aí a diferença de luminosidade. É evidente que a imagem de fundo aqui ela não está casando em nada com o modelo, com a casa aqui, mas relembrando, ela está só no fundo agora para fins de captura da luminosidade em cima do 3D. Depois, né, na cena final mesmo, você vai posicionar a tua câmera, vai escolher uma imagem, uma outra imagem para colocar no fundo. Você não vai colocar essa imagem tá ali. Eu só coloquei a imagem agora para saber para que lado que estava a luminosidade na foto. Mas no 3D final mesmo, você vai posicionar a tua câmera e você vai substituir esta imagem que foi usada para HDR por uma outra. Então são duas imagens, uma que você usou para iluminar a cena e uma outra que você vai colocar no fundo. Tanto isso é verdade que o próprio site HDRI Heaven, eles fornecem imagens para você colocar no fundo. Então, por exemplo, essa praia aqui, você usa isso aqui para gerar a luminosidade do céu, e lá embaixo ele fornece as fotos para você colocar no fundo da cena. Então são duas imagens, uma que vai no fundo da cena e uma que você usa para gerar luminosidade. Quando você for colocar uma outra imagem no fundo, aí você vai ter que fazer essa alteração aqui na luz de céu. Você não vai mais usar Use Scene Environment, você vai colocar Sky Color e você tem que estar com aquela cópia que nós fizemos no começo do vídeo aqui do HDR.
Então agora ele vai tirar a iluminação de cor do céu desta caixinha aqui, que é a cópia dessa imagem de fundo. E lá no Environment agora eu posso usar uma outra imagem. Então aqui no Environment eu posso botar botão Clear, colocar uma outra textura aqui no fundo. Vou até renderizar com o fundo branco para vocês verem que mesmo estando com o fundo branco, sem aquela imagem, a luminosidade sobre o 3D não muda nada. Porque agora a luminosidade vem da mesma imagem, só que habilitado o Sky Color aqui com a textura. Então esse render aqui que foi feito com essa imagem, agora sem imagem vai ter a mesma luminosidade, porque eu estou usando a mesma textura, só que eu não estou usando do fundo da cena agora. Ele não está pegando o fundo da cena, ele está pegando na mesma textura, só que direto da caixa Map aqui do Skylight. Então você percebe que o fundo é branco, mas a luminosidade é a mesma. Aí o que acontece? Para casar a luminosidade com o fundo, aí chega a hora de você escolher uma imagem que case no fundo. Aí no próprio site do HDRI você pode pegar uma imagem de fundo, não precisa ser necessariamente da mesma. Pode pegar de outro fundo, de outra cena que você acha que vai casar, fim de tarde, e pode utilizar. Então, de repente uma imagem dessa praia aqui no fundo, ó, eu posso colocar no fundo da minha cena que vai casar com a luminosidade que está chegando ali. Como essa aqui, eu posso colocar isso aqui no fundo da minha casa e com aquela luminosidade que está chegando que nós fizemos ali no render. Vamos ver então como é que fica. Fiz download daquela imagem, então essa imagem já tem download. E agora vamos colocá-la no fundo da cena. Então a luminosidade vem daquela textura HDR e agora uma imagem JPEG normal vai no fundo da cena. Então vou abrir o editor de materiais. Não posso usar essa, arrastar para lá para o environment. Eu vou ter que pegar um outro map, bitmap aqui em cima para levar para o fundo da cena. Então vamos aqui embaixo nos maps, bitmap, vamos botar um vazio aqui. E vamos pegar a imagem que eu fiz download. Abrir. Está aqui a imagem que eu fiz download. Então agora essa aqui é que vai para o fundo da cena. 2 cliques nela para ver as propriedades. Não é textura. Para fundo de cena tem que ser environment. Só que agora não precisa ser esférica, pode ser screen. Porque a imagem ela é plana, ela não é esférica. Então opção screen. Vamos abrir o render environment. E vamos levar lá um instance. Vou baixar mais para ver bem. Um instance. Ok. Então já está ali no fundo da cena. Ó, ela trocou sem eu querer. Passou para esférico. Sempre checa. É screen agora. Screen. Então está ali a minha praia. Lógico que aqui nesse 3D não tem ainda. Falta o entorno. Aqui falta um muro, vegetação. Aqui poderia ter outro muro. Mas essa imagem ela poderia ser um fundo do meu render. Então vamos fazer um render final para ver como ficou. Com HDRI como luminosidade, com essa outra imagem como fundo de cena. Ver o resultado final. Então está aí, resultado final do render, uma imagem HDRI para dar luminosidade, como o sol inclusive aqui. É bom também chamar bastante atenção que nós mudamos o sistema de cálculo para usar HDRI, então esses pontinhos que estão aparecendo na imagem, eles são da região sombreada, é um parâmetro do novo sistema de cálculo. Então aqui no render setup aqui em IBL, agora nós temos o Shadow Quality aqui. Então o HDRI tem que ser aqui. Então ele está com valor padrão 0,5. Então ao aumentar isso aqui, esse valor de Shadow Quality, esses pontinhos eles desaparecem. Porém, o aumento do tempo de render, né? Aumento de qualidade é sempre inverso
do tempo, né? Ou aliás, semelhante, né? Quanto maior qualidade, mais tempo. Quanto menos qualidade, menos tempo. Então é isso. Espero que tenha gostado desse uso desse tipo de recurso para luz de céu.